Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente vistoria e conselheira do Savim. Este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a aula 2 do curso de fiscalização de publicidade, fiscalização da Lei da Cidade Limpa. Nós estamos aqui numa série de 6 aulas deste curso e o total da carga horária será 4 horas. Esse curso ele foi validado pela EMASP em parceria com o Savim, o Sindicato dos Agentes Vistores, e servirá não só para o aperfeiçoamento da categoria profissional, né, dos agentes vistores que têm interesse em estudar um pouco mais sobre publicidade, servirá para reciclagem também dos colegas, para divulgação de mais informações sobre fiscalização de publicidade, como que os anúncios eles podem ser instalados, e servirá para a progressão na carreira, não só dos agentes vistores, mas para qualquer funcionário da prefeitura que tenha interesse no tema, que queira saber um pouco mais, que trabalha na unidade de licenciamento, ou que trabalha no suporte do licenciamento, da fiscalização, ou qualquer outra pessoa que tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre fiscalização de anúncios, fiscalização de publicidade. Antes de começar o vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Compartilhe este vídeo para que essas informações elas cheguem ao maior número de pessoas, porque o assunto ele não é só de interesse dos agentes vistores da cidade de São Paulo, é de interesse de todos os munícipes que têm o comércio, dos empresários, para que eles possam também se regularizar. Então, é uma oportunidade da gente tentar fazer a regularização dos anúncios na cidade inteira e evitar que os munícipes sofram maiores penalidades e tenham maiores prejuízos aí por não saber aplicar a lei. Então, sem maior enrolação, bora para a aula. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de fiscalização de publicidade. Na aula passada, nós vimos o conceito de anúncios, tipos de anúncios existentes, e começamos a falar dos anúncios indicativos, com as suas regras de instalação. Então, agora, nós vamos dar continuidade e vamos falar dos locais de instalação desse anúncio indicativo. Lembra que eu falei na aula passada que o anúncio ele não pode ser instalado em qualquer lugar? Falamos da altura. Hoje nós vamos ver mais algumas regras do local de instalação do anúncio indicativo. Então, primeira regra aqui que nós vamos falar hoje: se o anúncio está instalado diretamente na fachada, então imagina aquelas lojas que têm acesso diretamente na calçada, né, na via pública, na calçada, as pessoas entram diretamente. Neste caso, os anúncios instalados na fachada, eles não poderão avançar o passeio público mais do que 15 centímetros. Então, se for feita uma estrutura, e olha aqui no desenho embaixo, a estrutura desse anúncio não pode ter mais do que 15 centímetros. Se tiver mais do que 15 centímetros, avançando o passeio, ele já está instalado irregularmente. E ele precisa ter uma altura mínima de 2,20 metros, contados do solo. Porque se for instalado muito baixo, pode passar alguém, bater a cabeça, se machucar. Então, tem que ter uma instalação, tem que ser instalado numa altura mínima de 2,20 metros e não pode ter mais do que 15 centímetros de avanço sobre o passeio público. Lembra que eu falei também da regra geral de um único anúncio por estabelecimento por imóvel? Nós temos aqui agora uma nova exceção, quando o anúncio ele é feito por meio de totem. Tá? Então, o totem ele tem duas faces. No caso do totem, é possível, é permitido? É permitido. Houve aí uma resolução em 2012 da CPPU, considerando que o totem não é 2 anúncios. O totem é um único anúncio. Só que precisa ser calculada a somatória das áreas. Então, imagina que o imóvel ele tenha até 10 metros de testada e eu queira colocar um totem lá para fazer a divulgação do meu estabelecimento. A somatória das duas faces do totem
não poderá ser maior do que 1,5 m. Se a testada for mais do que 10 metros, a somatória não poderá ultrapassar 4 metros quadrados de área. Então, é possível, no caso do totem, ter 2 anúncios, né? 2 placas, 2 faces, mas o anúncio vai ser considerado a área, a somatória das 2 faces. Além disso, esse totem ele precisa ser instalado totalmente dentro do lote, não pode avançar o passeio público. Vamos ver exemplos aqui de instalação, que eu acabei de falar, tanto do totem quanto da projeção no passeio público, né? Então, vamos olhar essa primeira foto aqui dessa loja, fora a quantidade de anúncios, né? E que tem um, tem 2 e tem o totem aqui, que são 3, só poderia ter um único anúncio indicativo, que é apenas uma loja. Neste caso do totem, além dele estar instalado a mais de 5 metros de altura, o que é proibido, a projeção dele, se a gente fizer a projeção da instalação, nós vamos verificar que essa projeção está avançando o passeio público mais do que 15 centímetros, o que é proibido pela lei. Neste caso, esse totem não poderá ficar instalado aqui, porque ele está projetando no passeio mais do que 15 centímetros e isso não é permitido. Além do que, vai ter que retirar, né, os outros anúncios, e tem até aqui um painel eletrônico de exposição, que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre ela também, tá bom? Então, aqui neste caso, para você ver o totem, que ele está instalado, avançando no passeio que é proibido, deveria ter sido instalado dentro dos limites do lote. Não pode avançar o passeio público nem o logradouro público. Neste outro exemplo, nessa outra foto, nós temos aqui os anúncios, tá? Aqui tem do dentista e aqui dessa outra loja, que está avançando o passeio. Então, a projeção está mais do que 15 centímetros, o que também é proibido pela legislação. Tem aqui também as outras placas, que daqui a pouco nós vamos ver outras regras que acaba sendo incluída aqui. É possível fazer anúncio em toldo? É. Só que tem algumas regras sobre anúncio em toldo. Primeiramente, a nossa legislação municipal não permite a instalação de toldo fixo. Aonde que você encontra isso? Eu fui procurar na legislação, não tem nada dizendo é proibida a instalação de toldo fixo na cidade de São Paulo, mas tem a lei, deixa eu trazer aqui para você, que é, a lei não, perdão, o decreto 59.671 de 2020, que fala sobre a padronização das calçadas. E lá no artigo 4, inciso 1, item E, fala o seguinte, que as calçadas, elas precisam estar livres para circulação de pedestre e permite a instalação de algumas interferências construtivas. Só que, neste caso, é possível instalar toldos retráteis, tá vendo? Aí eu pintei de vermelhinho, de no mínimo 2,10 metros de altura, contados do nível da calçada. Então, a gente entende o seguinte, se a lei permite a instalação de toldo retrátil, é porque o toldo fixo não é permitido. Então, só pode ser instalado o toldo retrátil, ainda assim, com 2,10 metros de altura, para não prejudicar a passagem dos pedestres nas calçadas. Então, primeira regra, não pode ter toldo fixo. O toldo ele só pode ser retrátil. Segunda regra, não pode ter no mesmo imóvel anúncio no toldo e anúncio indicativo. Uma placa, por exemplo, o responsável ele vai ter que optar ou ficar com a placa ou ficar com o toldo, ou faz o anúncio na placa ou faz o anúncio no toldo. Terceira regra, só pode ter, lembra, um único anúncio indicativo. Olha aqui no desenho, na foto que eu trouxe aqui do lado para vocês. Tem 1, 2, 3, 4 toldos, tem 1, 2, 3, 4 inscrições dos nomes da loja. Neste caso, não pode. Então, vai colocar o toldo, mas apenas em um deles é que vai ser feito o anúncio indicativo. E a quarta regra é o tamanho das letras que poderão ser utilizadas neste toldo. O tamanho de cada letra não poderá ultrapassar 20 centímetros de altura. Então, pode ser até 20 centímetros de altura as letras que vão na inscrição no frontão, né, na frente do toldo, que é considerado, então, anúncio indicativo.
Neste caso, se o anúncio for feito no toldo, vai precisar de CADAM? Vai, porque ele é considerado, sim, um anúncio indicativo, como uma placa, por exemplo, tá? Mas aqui, ó, exemplos para você de anúncio em toldo. Então, nessa primeira foto, eles colocaram o número do telefone e a placa em cima. Então, eles vão ter que fazer opção, ou deixa o anúncio no toldo ou deixa na placa. Então, se apagar simplesmente o telefone e deixar a placa, não tem problema, o que não pode é ter os dois anúncios. Aqui, né, tem um outro instalado a mais de 5 metros de altura, né, mas aqui eu estou dando exemplo do toldo com 2 anúncios instalados. E nessa foto do lado de cá, tem a pintura na parede, escrito o nome da loja e mais o toldo. Então, vai ter que fazer a opção também em apenas um tipo de anúncio, ou toldo, ou a pintura na parede, com o nome da loja. Coloquei aqui, ó, uma ressalva sobre dispositivos com mensagens variáveis. Não dá para ver direito, mas aqui embaixo tem um dispositivo, sabe aquele que vai passando as mensagens, né? Tá até aqui em vermelho. Vai passando as mensagens para fazer promoção, propaganda. Também não é possível, não é permitido utilizar isso como anúncio indicativo. Se esse dispositivo de mensagem variável foi instalado mais de 1 metro para trás, aí pode. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre painéis eletrônicos e dispositivos com mensagens variáveis. Só pode ser instalado 1 metro para dentro da loja. Se for instalado dentro daquele espaço de 1 metro contado do fechamento, é considerado anúncio, e neste caso, a legislação não permite a instalação desse tipo de dispositivo como anúncio indicativo. Então, eles não vão. Imagina que eles queiram utilizar só isso para colocar o nome da loja, não é possível, porque a lei não permite. Muito bem, vamos falar agora sobre alguns elementos com fins promocionais ou publicitários. De acordo com a legislação, então, é proibida a utilização de qualquer elemento, imagens, fotos, pinturas, textos, faixas, banners, totens ou qualquer outro tipo de elemento com finalidade de promoção ou finalidade publicitária, para fazer a chamativa, né, chamar a atenção das pessoas para aquela atividade que está sendo realizada naquele imóvel. E diz a lei, tanto dentro quanto fora do lote, que tenham como objetivo, né, eu disse aqui, chamar a atenção da população para ofertas, produtos, marcas promocionais, promoções, liquidações ou qualquer informação diferente daquelas que são permitidas na Lei Cidade Limpa. Então, neste caso, quando a lei fala de é proibido, significa dizer que não há possibilidade de regularização. Mesmo que a pessoa queira, ela não vai conseguir fazer a sua regularização, porque não é possível. A lei proíbe esse tipo de utilização de elementos com finalidade promocional ou publicitária. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de elementos com fins promocionais e publicitários, mas não esqueça que são só alguns exemplos, tá? Hoje a gente fala que a criatividade, né, de quem trabalha na área de publicidade e propaganda não tem fim, é ilimitada. Por isso que a legislação ela deixou tão aberta aí essa questão dos elementos. Então é possível, enquadra-se na lei não só esses elementos que a lei mesmo traz, mas qualquer outro que porventura venha a surgir. Tá? Então vamos aqui na primeira foto. Tem um colégio, tem a placa aqui do colégio, só que além disso eles instalaram uma outra placa, fizeram desenhos, e esses desenhos, esses elementos, são elementos indicativos. Imagina, por exemplo, que fosse uma escola, mas que tivesse, sei lá, desenhos que não fossem relacionados. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre grafite, o que é considerado grafite, o que não é considerado grafite. Então, neste caso, um desenho, se fosse considerado um grafite, não poderia ter relação ao tipo de atividade. Agora, aqui não. Tudo que fala, que está escrito aqui, diz respeito àquilo que está acontecendo, a atividade que está sendo desenvolvida naquele estabelecimento. Por isso, não é permitido. Tem aqui do lado, ó, uma pintura no portão, onde tem o logotipo
da escola, também não pode. Aqui, nessa foto à direita, tem a pintura no muro, tá? Não é aqui, não é o lugar onde essa atividade ela é desempenhada, por isso é considerado um anúncio publicitário. O anúncio publicitário não é permitido na cidade de São Paulo, nós não falamos sobre isso, mas nós vamos falar mais para frente, né? Todo anúncio publicitário, ele é proibido na cidade de São Paulo, então aqui não pode, e também não pode pintura em muro, né? Então aqui tem a pintura em muro, que é proibido também pela lei. Nessa foto aqui, à sua esquerda, tem esse elemento aqui, acho que isso aqui é chamado de totem, onde tem o logotipo, onde tem a marca da loja. Fora, né, essa foto que tem aqui, isso daqui é uma ótica. Então, mesmo que não tivesse nada escrito o nome, tem a foto aqui da moça usando óculos, faz referência à atividade. Se fez referência à atividade, é considerado um elemento publicitário também, promocional ou um anúncio indicativo. Tem a placa instalada a mais de 5 metros de altura e essa outra placa instalada. Então, tem aqui uma série de irregularidades. Neste outro lado, nessa foto à direita, nós temos uma faixa instalada aqui, bem mesmo no fechamento da loja, o que é proibido, além da placa instalada a mais de 5 metros de altura. E tem uma outra irregularidade que nós vamos ver daqui a pouco, né? Que é esse anúncio que está instalado em cima do prédio aqui. Nessa foto, à esquerda, tá vendo aqui na entrada da loja, eles colocam aqueles dispositivos eletrônicos que, se alguém estiver roubando alguma mercadoria, aquele dispositivo ele começa a apitar. Até aí tudo bem. O problema é que eles colocaram, vou chamar de roupinha, né? Colocaram uma roupinha em cima do dispositivo com o nome da loja e com promoção, parcela em até 10 vezes. Isso também a lei proíbe. Eles têm que fazer o quê? Ou recuar a 1 metro, contados aí da entrada da loja, né, do fechamento da loja, 1 metro para dentro, ou retirar aqui esses anúncios que estão colocados. Do lado direito, tem aqui esses totens e tem também aqui um painel, um banner, que está colocado aqui na entrada da loja. Na próxima foto, nós temos faixas instaladas e um banner aqui de pendurado, que também é proibido. Nessa outra foto da direita, nós temos uma faixa com várias promoções, né, na frente do toldo e ainda mais em cima, né, do passeio, avançando o passeio, tudo que é proibido está aqui, desse lado direito. Nessa foto aqui da esquerda, nós temos a pintura no muro, que faz referência à atividade que está sendo executada no interior. Então, isso daqui é um bar, está fazendo referência à atividade que está sendo exercida, então não pode esse tipo de pintura. Do nosso lado direito aqui, além do tamanho da placa, que está maior do que é permitido, a altura de instalação do anúncio, mas o que eu quero chamar a tua atenção é essa pequenina placa aqui, ó, esse cavaletezinho aqui, escrito estacionamento. E além do estacionamento tem o nome da loja. Então, aqui tem o primeiro problema, né, a primeira irregularidade, que eles colocaram esse cavalete na rua. Então, não pode colocar qualquer tipo de indicação. Tem que ser feito dentro dos limites do lote. Então, aqui, essa indicação do estacionamento da loja deveria ser feita aqui, ó, nos limites do lote, trazer para dentro. Além disso, não pode conter o nome da loja. E essa placa indicando estacionamento não pode ter mais do que 50 centímetros quadrados. Tá? Então, tem que ser instalada dentro do lote, não pode ser na rua, até 50 centímetros quadrados de área, e não pode ter aqui o nome da loja. Senão é considerado também um anúncio, tá bom? Esse exemplo eu trouxe agora, o nome nas faixas. Existe uma lei que exige que sejam colocadas faixas nas portas de vidro, nas vitrines, para evitar que as pessoas sofram acidentes, mas essas faixas, elas precisam ser faixas sem nenhum tipo de informação. Se tiver informação, é considerado anúncio publicitário. Então, neste caso aqui não dá para ver, mas essa loja tem um nome, tem uma placa em cima,
e tem o nome da loja nas faixas das vitrines. Então, esse nome está irregular, é considerado aqui anúncio, tá bom? E aqui do lado da direita também, na foto da direita, que tem o nome da loja em toda a faixa da vitrine, que é outra irregularidade. Trouxe aqui um exemplo de lambe-lambe. Eu não falei sobre lambe-lambe, mas são aqueles anúncios que são colados em imóveis, em postes. É considerado um anúncio publicitário e é proibido na cidade de São Paulo, também não pode. Vamos falar agora um pouco sobre as proibições. O anúncio ele não pode ser instalado de forma a esconder qualquer bem cultural ou natural. Ele não pode ser instalado, aqui embaixo, tá vendo? Ó, nas coberturas de qualquer prédio, de qualquer imóvel. Não pode ser instalado lá em cima do telhado, em cima da cobertura. Aqui, ó, o anúncio ele não pode ser instalado nas bordas das marquises, não pode ser instalado nas saliências, que são projeções das construções, e não pode recobrir as fachadas. Então, não pode cobrir a fachada dos imóveis. A ideia aqui é que a estrutura arquitetônica dos imóveis fique à vista e que as placas indicativas, os anúncios, não interfiram na paisagem urbana. Essa aqui é a ideia, que não pode recobrir nem marquise, nem saliências e nem fachada dos imóveis. E aqui, o último desenho do lado direito foi o que eu já havia comentado, que não é possível instalar anúncios em empena cega. Considerando empena cega, então, aquela parte do imóvel onde não tem nenhum tipo de abertura, quer seja por janela, quer seja por portas. Tudo bem? Vamos agora, então, ver exemplos, né, de proibições, conforme eu já havia comentado com vocês. Ó, trouxe de novo aquela foto desse anúncio que foi instalado em cima do prédio. É proibido. Não pode ser instalado anúncio na cobertura das edificações. Nessa foto aqui da direita, fora, né, todas aquelas irregularidades que a gente já viu, do tamanho, da quantidade de anúncios, mas o exemplo aqui é a placa recobrindo a marquise do prédio. Então, a placa ela está tampando a marquise, também não pode. É proibido. Fora a altura, né? Também que está mais do que 5 metros de altura. Primeira foto aqui à esquerda, nós temos um totem que está instalado aqui, avançando o passeio público mais do que 15 centímetros. Do nosso lado aqui direito, nessa foto da direita, tem a placa aqui, que está com tamanho maior e com altura maior do que permitida pela legislação. Próxima foto, nós temos uma faixa instalada aqui no limite do prédio, e nós temos aqui o anúncio instalado a mais do que 5 metros de altura. Na foto da direita, o tamanho do anúncio, que é maior do que os 4 metros quadrados permitidos pela legislação. Próxima foto, do lado esquerdo. Então, tem toda essa parte do anúncio, tá? Então, embora eles tenham colocado o nome da empresa somente aqui, na parte central, toda essa estrutura é considerada como anúncio para fins da Lei 14.223. Na direita, nós temos aqui a foto do açougue, que além da placa, tem a colocação desses cartazes aqui na frente, no frontão do toldo, o que é proibido pela legislação. Próxima foto. Então, eles colocaram, tá vendo? Uma placa aqui com o nome da empresa aqui. Só que é considerado tudo isso aqui como anúncio, e não somente o nomezinho da empresa. Além disso, colocaram toda essa placa que está tampando a fachada do prédio. E nós vimos que é proibido recobrimento de fachada. Então, não pode cobrir a fachada com a colocação de uma placa desse tamanho. Do lado direito, então toda essa parte verde é uma placa. Então, eles colocaram uma plaquinha em cima de uma outra placa, como se fosse considerado anúncio só esse pedaço. Não é. O anúncio é toda essa faixa, essa placa aqui,
que está fazendo o recobrimento da fachada. Além de ter nas laterais, tá vendo? Aqui tem o nome da loja também. Então, tem mais do que um anúncio indicativo por estabelecimento, por imóvel. Esse outro exemplo, a altura e o tamanho da placa. Aqui na foto da direita, nós temos o tamanho da placa e a projeção aqui que está sendo feita no passeio, que ele acaba projetando um pouco, né? A parte da estrutura no passeio também não pode, mais do que 15 centímetros. Próxima foto. Então, aqui ó, nós temos o recobrimento de fachada. Nós temos aqui o avanço, mais do que 15 centímetros no passeio público. São exemplos, né? Aqui, do nosso lado direito, tem aqui escrito estacionamento numa placa, só que essa placa é mais do que 50 centímetros. Além disso, tem o nome da loja aqui. Neste caso, o tamanho da loja. Eles colocaram, tá vendo aqui os elementos? O nome foi colocado na placa. Então, neste caso, o anúncio é considerado toda essa face de exposição da placa e não simplesmente o perímetro em torno das letras. Por quê? Porque essas letras não estão fixadas diretamente na parede, estão fixadas em uma placa. O que é considerado placa, no caso o anúncio, né, é a placa inteira e não somente as letras, para fins aí de cálculo do anúncio. Neste caso, você poderá me perguntar, mas Leila, essa projeção aqui, ó, que você está vendo, não está mais do que 15 centímetros no passeio? Então, neste caso, não. Aqui é o recuo da loja, é a entrada. Eles colocaram mercadorias, mas aqui é a entrada que os veículos poderiam parar, do estacionamento, vaga de estacionamento. Então, essa projeção não está sendo feita no passeio. Está projetando dentro do lote. Neste caso, a projeção em si não está errada, porque não está avançando no passeio público. Tudo bem? Neste caso aqui da loja, tem as faixas que estão instaladas incorretamente, o que é proibido, e a instalação da placa que está a mais do que 5 metros de altura. Foto da direita, instalação da placa, tamanho maior do que permitido, altura maior do que a permitida. Além disso, aqui nas janelas, eles colaram adesivos na janela que também não pode. Deste lado aqui, nós temos recobrimento da marquise, o que também é proibido. E aqui, o tamanho total, que é a somatória desses anúncios, né? Tem que verificar o tamanho certinho para fazer a divisão. Não dá para você ver, mas aqui também eles colaram bem na entrada da loja várias bannerzinhos que tem o preço, que tem os produtos, né, que são fornecidos com os preços. Isso aqui também não pode, porque está exatamente na linha divisória da fachada. Tem que ter um recuo de pelo menos 1 metro, tá bom? Da entrada da loja. Próxima foto. Então, nós temos aqui o tamanho da placa, que é maior do que a legislação permite. Foto da direita, aqui também, além do tamanho da placa ser maior do que é permitido na legislação, tem aqui colados adesivos nas janelas e tem aqui o recobrimento da marquise, o que não pode, né? O que é proibido. Neste caso, eu coloquei em 2 perspectivas as fotos para a gente entender. Então, essa farmácia aqui colocou o totem, está avançando o passeio público, isso aqui não é um recuo, tá? Então, aqui é o passeio público, está avançando mais do que 15 centímetros, está instalada a mais do que 5 metros de altura. Do lado de cá, tem aqui também o nome, né, que seria uma placa indicativa, e na vitrine tem os cartazes, os banners com oferta. Então, tudo isso daqui são irregularidades. Eles vão ter que optar apenas por um anúncio indicativo e pelo tamanho também. Isso sem falar que está tendo aqui, ó, essa placa aqui está tendo um recobrimento da marquise e um recobrimento aqui de parte da fachada do prédio que não é permitido. Próxima foto, tá? Então, colocaram o nome da loja, só que o que é considerado anúncio é toda essa placa aqui, ó, tá vendo? Que eu tô passando com você o mouse.
toda essa placa é considerado aí anúncio. Do lado direito, nós temos aqui o nome, né, da farmácia, mas tem aqui um banner, que é proibido. Aqui o dentista, tem a placa do dentista que vai entrar, tem as duas plaquinhas nas laterais da porta e estão colados os adesivos nas janelas, o que também é proibido. Nesse próximo exemplo aqui, foto da esquerda, tem várias atividades, ó, advocacia, dentista, a empresa de crédito e mais essa empresa aqui que faz tatuagens, tem que ver o número, o tamanho máximo que é permitido para a colocação dos anúncios e a correta instalação desses anúncios aqui. Do lado direito, ó, tem a placa que está recobrindo toda a fachada. Então, o que é considerado anúncio aqui? Essa plaquinha que foi colocada aqui na placona? Não. O anúncio é toda essa placa que está sendo colocada na estrutura que está recobrindo a fachada. Então, tudo isso daqui precisa ser considerado no momento de cálculo da multa irregular por publicidade irregular. Próxima foto, lado esquerdo. Então, eu tenho aqui, ó, é uma placa que está recobrindo a marquise. Fora essa loja aqui, que tem a placa e tem colado bem na entrada da porta aqui, vários banners com preço. Tem essa loja de ouro que tem 1, 2, 3 placas aqui, 4 placas, que é mais de um, né, anúncio por estabelecimento por imóvel. Esse próximo exemplo é mais um daqueles que eu falei, então eles colocaram o anúncio apenas nesse pedaço, mas o que é considerado mesmo aqui a placa para cálculo do anúncio é toda a placa que está instalada, então toda essa área precisa ser considerada e não somente esse pedacinho onde as letras estão colocadas. Próxima foto, lado esquerdo. Então, eu tenho um anúncio lá em cima, a mais do que 5 metros de altura. Eu tenho um anúncio em formato de totem aqui, na parte de baixo, e tenho um aqui, 3 na entrada da loja. Precisa ser reduzido para apenas um anúncio. E como tem outra atividade, eles precisam dividir o tamanho aqui do anúncio, de acordo com a testada, entre os dois anunciantes. Nesse exemplo, do lado direito, então eu tenho aqui uma pintura no muro, o que é proibido, é considerado anúncio publicitário. Essa atividade não é exercida aqui, está falando, né, a 50 metros. Então, anúncio publicitário é proibido, não pode ter. Tudo bem, pessoal? Esse foi o conteúdo desta aula. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade, então, no curso de fiscalização de publicidade. Até lá! Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo que nós preparamos para esta aula de hoje. Espero que você tenha gostado da aula, tenha gostado do vídeo. Espero que as informações que eu consegui trazer aqui tenha contribuído, colaborado para que você se aperfeiçoasse um pouco mais e entendesse um pouco mais da lei da cidade limpa. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe este vídeo para nos ajudar na divulgação do nosso canal, para que mais pessoas conheçam sobre os assuntos relacionados à fiscalização de atividades urbanas na cidade de São Paulo. Espero que você fique bem e te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Um grande abraço e até lá!